tarde, eu sou a psicóloga Caroline do CRAS e vim contar hoje para você uma história, um conto, O Tesouro de Breza. Calabresa, não. Na antiga Babilônia, existiu certa vez um alfaiate chamado Enedim. Enedim tinha uma grande obsessão na vida. Ele ouvia tantas histórias de aventuras e de tesouros ocultos nas entranhas da terra que se tornara um obcecado com a ideia de um dia descobrir um grande tesouro. Dia após dia, enquanto passava a agulha pelos seus panos, pensava: ainda hei de encontrar um tesouro e me tornar o homem mais rico da Babilônia. Enedim sonhava com palácios, dançarinas, objetos de ouro e todas essas coisas que o desejo costuma sugerir ao homem. Acontece que um dia, entre muitos outros, Enedim disse a si mesmo: agora chega de pensar em tesouros. É preciso fazer mais do que pensar. É preciso ter ação. A partir de hoje, vou colocar uma firme intenção nesse propósito. Vocês sabem, quando alguém deixa de apenas desejar e decide firmar uma intenção, os céus começam a conspirar a favor. Foi assim que veio bater à porta do pobre alfaiate Enedim um mercador ambulante, desses que carregam todo tipo de quinquilharias e preciosidades, joias, tecidos finos, objetos que brilham, tapetes raros. Entre outras coisas, o mercador trazia um livro muito antigo, com caracteres estranhos. Enedim remexeu em tudo que lhe expôs o mercador, até que colocou os olhos no livro velho. Ficou imediatamente fascinado. Na verdade, ele não sabia do que se tratava, mas queria aquele livro e perguntou o preço. O mercador também nem sabia do que se tratava, nem se lembrava como aquele livro viera parar entre suas preciosidades. Mas era um bom comerciante e, vendo o interesse do freguês, não teve dúvidas. Colocou em prática a arte de fazer bons negócios. Ah, este é um livro raríssimo. Na verdade, nem tenho interesse em vendê-lo. Mas, se você se interessa tanto, o mínimo que posso é pedir por ele são 3 moedas de ouro. Ah, 3 moedas? Isso era uma fortuna para o pobre Enedim, que fez uma oferta mais modesta, 2 moedas de prata. Bem, o mercador não deixaria passar a oportunidade de ganhar alguma coisa. E, depois de muitas queixas e de dizer que estava deixando de graça a mercadoria, resolveu aceitar a oferta. Negócio feito, o mercador se foi. Enedim recolheu-se com sua preciosidade. Abriu o livro na primeira página. Era uma língua estranha e somente depois de vários dias tentando, com grande esforço, Enedim conseguiu decifrar o título. Foi difícil até para ler aqui. O Segredo do Tesouro de Breza. Ah, meu Deus! Então aquele livro falava de um tesouro. Ele tinha conseguido. Mais abaixo podia ler-se: o tesouro de Breza, enterrado na montanha do Arbatol por um gênio, contém a maior fortuna jamais vista pelos olhos humanos. Ali ficará oculto até que alguém, com esforço próprio, possa descobri-lo. Arbatol? Montanha do Arbatol? Ninguém nunca ouvira falar nessas montanhas. Enedim decidiu que iria descobrir o enigma, custasse o que custasse. As primeiras páginas eram escritas em línguas diferentes, e para compreendê-las, Enedim passou 3 anos estudando os hieróglifos egípcios, a língua dos caldeus, o fenício e o hebraico. Aprendeu todas com perfeição. Ao final dos 3 anos, como ele era um homem
que mais línguas falava na Babilônia, o rei o convidou para ocupar o cargo de intérprete no palácio. E foi assim que o pobre alfaiate deixou sua cabana e passou a morar numa casa grande e confortável. Mas as próximas páginas do livro eram cheias de fórmulas matemáticas muito complexas. E para decifrá-las, Enedim precisou estudar os cálculos mais sofisticados. E assim, tornou-se, depois de algum tempo, um especialista em matemática, aritmética, geometria, física e desenho. Eis que, nesse momento, uma ponte deveria ser construída sobre o rio Eufrates. Era uma obra arrojada e no reino só havia uma pessoa que conhecia profundamente de cálculos para projetá-la. Era Enedim. Chamado para a tarefa, ele a realizou com primor e ficou conhecido como o homem mais habilidoso de toda a Babilônia. O rei, naturalmente, convidou-o para ocupar o cargo mais importante, o de primeiro-ministro. Enedim deixou a casa grande e mudou-se para um palácio ainda maior e mais confortável. Enedim, no entanto, não deixava de pensar na emoção que teria ao colocar os olhos no tesouro de Breza. Acontece que outras páginas do livro, para serem compreendidas, requeriam conhecimentos de leis, da história dos povos e de religiões. Enedim aplicou-se tanto nesse estudo que passou a ser conhecido como doutor em assuntos jurídicos e foi chamado a resolver uma antiga pendência do reino. Em questões de minutos, chegou ao melhor julgamento para ambas as partes. O rei, encantado, convidou Enedim para ocupar o cargo de conselheiro-mor do reino. Enedim ganhava um salário de 200.000 moedas de ouro. Era o que se podia chamar de um homem rico e tinha tudo o que qualquer pessoa interessada nos prazeres materiais desejaria. No entanto, não esquecia o tesouro. Havia chegado ao fim do livro e não conseguira descobrir onde ficavam as montanhas do Arbatol. Um dia, enquanto caminhava pelos jardins do seu palácio, em companhia de um velho monge, contou-lhe a sua angústia de tudo que fizera para descobrir o tal tesouro de Breza, da alegria que teria ao colocar os olhos naquela fortuna. O velho monge, bem à maneira dos sábios anciões, deu uma boa gargalhada e disse a Enedim: Ora, meu amigo, mas você já descobriu o tesouro de Breza. Em língua arcaica, Breza significa saber e Arbatol significa trabalho e esforço próprio. Com trabalho, esforço próprio e saber, você descobriu o único tesouro que vale realmente a pena.